Salve, salve, amigo baesiano de todo o Brasil, tudo bem com você? Como é que você está? Que bom ter você aqui conosco. Hoje é segunda-feira, 25 de março de 2019, são 8 horas e 59 minutos, 9 horas da manhã agora. Tivemos um pequeno problema na nossa transmissão ao vivo, por isso estou gravando esta aula e disponibilizando para você num upload à parte. Você que está chegando por aqui agora e não participa do canal, não é inscrito, faça isso agora enquanto você se prepara para a aula. Inscreva-se no canal, ative o sininho para as notificações, já deixa um like aí para mim, que isso é importante para eu poder promover esse vídeo no YouTube e alcançar mais pessoas, tá? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. E hoje nós vamos falar de Idade Média, aliás, já estamos falando de Idade Média, povos bárbaros e o reino cristão dos francos. Caminharemos aí até o Tratado de Verdun. Perfeito? Vamos em frente então. O que nós temos aqui para observar neste momento? Veja só. Vamos falar sobre os povos bárbaros. Quem eram os bárbaros? Bárbaros eram todos aqueles que não falavam latim, que não tinham a cultura latina dos romanos. Os gregos também chamavam bárbaros aqueles que não eram da sua cultura, e também, já nesse momento, até aqueles que não eram ainda cristianizados, ainda não tinham sido convertidos ao cristianismo, porque nós já estamos no momento em que o Império Romano tem como característica aí o cristianismo enquanto religião oficial. No início da Idade Média, a única instituição que sobrou inteira do Império Romano Ocidental foi a própria Igreja. Muito bem, então essa primeira definição é importante. São os povos de fora das fronteiras romanas, que não falavam latim, não tinham a cultura romana, não tinham a cultura cristã. Grande parte, se não a totalidade desses povos, estão associados ainda a uma produção agropastoril, ainda em grupos tribais, portanto uma produção comunitária e apenas o suficiente para a sua sobrevivência, sem essa característica de produção voltada para atingir um número maior, um grupo maior, como era, por exemplo, a produção romana, que visava atingir ao império, ou abastecer as cidades do império, né? Esses povos ainda mantêm uma estrutura animista, politeísta, adoração da natureza, adoração de elementos da natureza, e uma sociedade que está dividida entre guerreiros e camponeses. Os guerreiros são os detentores das terras, são os detentores do poder, e tem os camponeses que trabalham para eles, sendo protegidos por eles em troca do trabalho que eles realizam. Então você já vai começar a notar que grande parte da estrutura dos povos bárbaros já lembra ou já nos leva a entender que há um processo de formação do feudalismo em curso aqui. Assim como as estruturas romanas em decadência abrem espaço para características do feudalismo, a entrada dos povos bárbaros também leva a isso. Muito bom. Mais características para você. São povos pré-literários, ou seja, eles ainda não dominam a escrita. Grande parte da sua tradição, da sua história, se dará mediante o que nós chamamos de história oral, de tradição oral, e a prática, até daqui a pouco eu vou colocar, do direito consuetudinário. Grupos tribais e clamíticos que praticam entre si o escambo, a troca de mercadorias, o que faz com que não haja necessidade da moeda e a prática do comércio monetário. Dentro dessas tribos vigora a propriedade comunal, o patriarca determina a propriedade, administra a propriedade, sendo que o poder está nas mãos, como eu disse anteriormente, dos guerreiros, que são aqueles que administram as terras, mas também protegem o clã, e os camponeses que trabalham para manter isso. Entre os guerreiros, nós temos a prática do comitatus, guarde bem isso. A prática do comitatus faz com que guerreiros tenham dependência mútua entre si, ajudem-se entre si em troca de terras, em troca de apoio militar, e dentro do feudalismo que nós veremos no próximo vídeo, é justamente esse comitatus um dos elementos formadores daquilo que nós chamaremos de relação de suzerania e vassalagem. Perfeito? Muito bom. Aqui você tem um mapa mostrando para você a distribuição desses povos germânicos, que é o maior grupo, no contexto europeu. Então você tem aqui,
Aqui você tem a legenda que você pode observar com calma aí no seu PDF. Você pode baixar esse PDF desta aula na descrição deste vídeo. Se você já não o fez, faça-o agora para poder acompanhar. Então você tem toda a distribuição, né, na parte norte, né, isso daqui é a parte fora do Império Romano. Então você tem aqui o Império Romano, tá? E aqui seria o leste europeu, o norte da Europa, onde estavam esses povos bárbaros que adentraram no território romano, avançaram por essa fronteira que você está vendo aqui. Tá ok? Muito bem. Ainda, dentro desses povos, né, nós vamos destacar os francos. Né? Os francos se constituem o principal povo bárbaro a ser observado aqui. Por quê? Porque os francos criaram um reino duradouro, né, aí do século V até meados do século IX, que se espalhou pela França, Itália, Suíça e Alemanha, formando o que nós chamamos de Império Carolíngio posteriormente. É um dos primeiros povos, se não o primeiro, a se alinhar com a igreja medieval, assim, com a liderança, o líder, né, dos francos, um cara chamado Clovis Meroveu, se converte ao cristianismo, fazendo com que os francos sejam o primeiro, ou um dos primeiros povos germânicos a se alinhar, não só se alinhar, como se aliar à igreja medieval. É, sem sombra de dúvida, uma força para a igreja que terá nos francos um dos seus principais difusores de cultura e de religiosidade. Em 496, apenas 20 anos após a queda do Império Romano no Ocidente, Clovis I, ou Clovis Meroveu, se batiza cristão, dando início à dinastia merovingia, a primeira dinastia dos francos, alinhada com a igreja. A igreja receberá terras, os nobres também receberão e passarão a apoiar Clovis I nesta conquista e fragmentação de terras, gerando então um processo de fragmentação de poder local, né? Os chefes guerreiros vão manter o seu poder local, mas terão fidelidade a Clovis I, que lhes propicia essas terras. Você vê que já está começando a surgir um modelo parecido com o modelo da suzerania e vassalagem na Idade Média, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Tá? Daqui a pouquinho não, no próximo vídeo. Bem, outro aspecto importante é que, a partir do século VIII, a Europa será assediada de forma constante e direta pelo Islã. O islamismo, que surgiu no século VII, lá na Arábia Saudita, e se espalhou pelo Oriente Médio no século VII e século VIII, chega à Europa no século VIII. Em 711, as tropas do general Gibral Tarik atravessam o Estreito de Gibraltar, olha que interessante, e entram na Península Ibérica, e avançam pela Península Ibérica. Em 732, tentam entrar no restante da Europa, serão impedidos por Carlos Martel na Batalha de Poitiers. Aí você vai me perguntar, quem era Carlos Martel? Por essa época, os reis meroveus eram chamados de reis indolentes. Queriam saber apenas de desfrutar das suas benesses, deixando o governo de fato e o poder de fato para os seus mordomos ou majordomos, príncipes do palácio ou príncipes do paço. O Carlos Martel era um desses príncipes do paço. Um desses príncipes do paço que agora lidera os francos contra a expansão islâmica e vence os francos. Os francos vencem, os islâmicos na Batalha de Poitiers, contendo o avanço islâmico na Europa e colocando em descrédito total os reis indolentes. É necessário que os majordomos assumam de vez o poder, e é o que vai acontecer. Carlos Martel vai tirar o poder desses reis indolentes e estabelecer uma nova dinastia, a dinastia dos carolíngios. Então, o último rei merovingio foi deposto no século VIII e nós entramos na dinastia carolíngia. Por incrível que pareça, o primeiro rei da dinastia carolíngia não foi Carlos Martel, porque logo após ele derrubar o último rei merovingio, ele entregou o poder para o seu filho. E quem é o seu filho? Pepino, o Breve. Ele vai governar de 751 a 768, e o que nós temos aqui é uma grande ação de Pepino Breve buscando o apoio e o alinhamento da igreja, e a prova disso vai ser o avanço dos francos agora sobre a Península Itálica, cuja parte norte e central estava sob controle dos lombardos.
Os lombardos serão expulsos por Pepino Breve, e Pepino Breve vai entregar para a igreja medieval o território chamado de Patrimônio de São Pedro, que é um território da parte central da Península Itálica, onde está a cidade de Roma. Passará a ser um território da própria igreja, né? Isto vai consolidar a aliança entre a igreja medieval e os francos, e será um grande esforço de conversão da Europa também, porque agora a igreja tem uma base, que é a cidade de Roma, no Patrimônio de São Pedro, para, a partir dali, iniciar o seu esforço de conversão da Europa, ganhando espaço com o apoio dos francos. Veja neste mapa que mostra para você o Patrimônio de São Pedro. É essa área toda que você está vendo aqui, está aqui a cidade de Roma, os estados papais, tudo isso aqui foi entregue à igreja por Pepino Breve, e toda esta área depois vai ficar, essa parte norte, sob controle dos francos. Ok? Muito bem. Agora nós vamos observar o seguinte: em 768, o nosso amigo Carlos Magno assume. Filho de Pepino Breve, Carlos Magno vai governar por um longo tempo, como você está vendo, e conduzir o Império Carolíngio, o Reino Franco, à condição de Império Carolíngio, né? Com a clara tentativa de restaurar o Império Romano a partir justamente desta ação dos francos e da aliança com a Igreja. Centralização efetiva, aliança com a nobreza, e ele vai promover a divisão do Império em 300 marcas administrativas, de forma tal, num sistema piramidal, onde ele tem o controle maior, e nesse sistema piramidal há uma centralização na figura dele. Ele é o imperador, ele vai dividir o império em 300 partes, as partes maiores chamará de ducados, as menores condados, baronatos e marcas, todos subordinados uns aos outros no esquema de lealdade direta. Portanto, o próprio Carlos Magno está também estabelecendo grande parte das relações que serão a marca, no contexto da Idade Média, da suzerania e vassalagem. Mais um detalhe interessante, também saindo dessa parte política, é o momento do Renascimento Carolíngio, da inauguração de escolas eclesiásticas, que futuramente serão as universidades europeias, e também no momento em que a cultura germânica e a cultura cristã elas dialogam mais com a hegemonia da cultura cristã. O Renascimento Carolíngio marca a afirmação da cultura e da tradição cristã no contexto europeu, suplantando a cultura germânica neste momento. Perfeito? Aqui você tem a máxima extensão do Império Carolíngio, como você pode ver, desde a fronteira da Espanha até a fronteira oriental da Alemanha, chegando à metade da Itália, e norte da França, ali na região do Passo de Calais, como você observa. Bem, no ano 800, o nosso amigo Carlos Magno ele vai ser coroado imperador pelos romanos. A aliança com a igreja é consolidada. E ao ser coroado imperador pelos romanos, Carlos Magno, então, ele se torna o imperador romano e carolíngio. O cristianismo se expande rapidamente no século IX, seja a força, seja pelo processo de junção com este novo modelo. Após a sua morte, em 814, ele é substituído pelo seu filho, Luís o Piedoso. Só que Luís o Piedoso não tem o mesmo carisma e autoridade de Carlos Magno. As autoridades locais não irão reconhecer o seu poder de fato, e a fragmentação será a marca deste governo com franca decadência, a ponto de, durante o governo de Luís o Piedoso, os filhos já lutarem pelo seu espólio em guerra aberta. Disputas internas, descentralização, fortalecimento dos condes, dos duques e enfraquecimento do imperador. Após a sua morte em 841, a guerra entre os herdeiros toma proporções apocalípticas, só que em 843 você tem a divisão do império em 3 partes. É o Tratado de Verdun, que você observa aqui. Esta parte laranja e amarela é uma parte só, né, que ficou com Luís o Germânico, a parte central com Lotário e a parte ocidental com Carlos o Calvo. O Tratado de Verdun, ele encerra, em definitivo, a última tentativa de centralização
da Europa no contexto da Idade Média. Este foi o Reino Cristão dos Francos e o Império Carolíngio. Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. Se inscreva, ative o sininho, receba as notificações, compartilhe, deixa um like, é importante para mim, e se inscreva no formulário do curso, ok? Um grande abraço, até a próxima, fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau, gente!